Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Condomínio Podcast, episódio número 6. E eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Jéssica Taveira, especialista em advocacia imobiliária, que vai nos brindar com a sua presença e seus conhecimentos também. Só para lembrar você, nosso companheiro de podcast, nosso companheiro de redes sociais, né, para você nos seguir, compartilhar e curtir as nossas páginas. Faça isso, assista aos programas, eu tenho certeza absoluta de que você vai ficar muito feliz e satisfeito com aquilo que você vai ouvir lá. Vai tirar muitas dúvidas suas, nós já recebemos muitos feedbacks positivíssimos a respeito dos nossos convidados e dos temas tratados. E hoje, não à toa, um tema também muito interessante, muito cotidiano, né, da realidade de vocês, vai ser tratado aqui pela doutora Jéssica e eu tenho certeza absoluta de que isso vai acrescentar muito a vida de vocês. Então eu convido vocês para passar um tempinho com a gente aqui agora e assistir esse programa que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida e aos seus direitos também. Doutora Jéssica, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse programa, mas eu quero só agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco no Papo de Condomínio Podcast. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Eu fico muito feliz e honrada em estar aqui. E como eu falei para vocês antes de tudo, antes de começar, né? Eu acredito que o direito é para todos, então é sempre muito gratificante estar em algum lugar que eu possa expor um pouco da matéria e facilitar um pouco o entendimento para as pessoas no dia a dia delas. Então eu fico muito feliz com o convite e espero que esse papo seja maravilhoso e que as pessoas aproveitem bastante. Legal. A gente estava até conversando, né, antes de começar, e de fato é isso que a gente vai voltar a falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir através dos nossos canais ao longo do tempo. É muito comum, né, diante dos condôminos, diante das pessoas que adquirem seus imóveis, elas morando ou não, elas estabelecerem relações jurídicas posteriores à aquisição. Muitos nem tomam posse, simplesmente repassam o imóvel ou, de alguma forma, colocam para alugar. Então, nós vamos falar hoje sobre os cuidados que esses proprietários devem tomar com seus contratos de locação. Nós vamos falar sobre o contrato de gaveta, o tão famoso contrato de gaveta também, e as suas repercussões jurídicas, e também as pessoas que são inquilinos ou aderentes, né, de contratos de gaveta que desejem, de alguma forma, fazer parte da diretoria do condomínio, sendo síndicos, membros do conselho ou subsíndicos de alguma forma, quais são as vedações e impedimentos para isso. Mas começando sobre os contratos de locação, a gente sabe que muitos proprietários desejam oferir renda, né, de alguma forma com o investimento que realizaram. E eles acabam fazendo alguns contratos sem tomar diversos cuidados. E na sua experiência, quais são os principais assim que você julga razoável mencionar para esses proprietários colocarem? Óbvio que vai ser uma consulta gratuita que você vai prestar, mas assim, em linhas gerais. Então, primeiro a gente precisa entender o que você estava falando antes. Com certeza, hoje em dia, grande parte das locações vem de um investimento que a pessoa comprou, muitas vezes nem entrou no imóvel e já colocou para locação. Só que a gente tem um entendimento um pouco distorcido. Muita gente vê a locação como se fosse uma forma de aumentar os seus rendimentos. Só que a maioria das pessoas hoje usa a locação como complementação de renda. Então, muitas vezes, aquele locador precisa daquela locação para conseguir manter a sua subsistência. Então, não é algo a mais, não é algo superior na renda dele, é algo fundamental na renda dele. Então, pensando nisso, a gente tem que ver o contrato de locação com muito carinho, porque você tem que tratar o contrato de locação como uma forma de não ter problemas. Então, minimizar os seus riscos. Dentro de um contrato de locação, não é só o contrato de locação, você tem que pensar que existe todo um trâmite, existe o pré-contrato de locação, o contrato de locação e o pós. A locação precisa ser avaliada dessa forma como um todo. O pré-contrato de locação é extremamente fundamental, que é onde você vai fazer a sua análise de risco, onde você vai analisar as fichas, onde você vai ver se aquele locatário, se aquela modalidade que ele escolheu de garantia é uma modalidade boa e vai suprir aquele contrato. Tudo isso é feito através da análise de ficha. A gente sabe que hoje a gente tem várias modalidades de garantia. Está previsto no artigo 37 da Lei de Locação, que é a Lei 8.245 de 91. Lá a gente tem 4 possibilidades, só que dentro dessas 4 possibilidades
foram abrindo ganchos. A gente hoje tem as empresas fiadoras, que era algo que há algum tempo atrás a gente sequer cogitaria ter, que traz para o contrato uma segurança maior. Ok, mas tudo isso é analisado antes de você redigir o contrato de locação. Então, você vai ter que fazer toda essa análise. Eu acredito e falo sempre para os meus clientes que é fundamental você ter um advogado ou pelo menos ter uma administradora, ter alguém que consiga te dar esse suporte, porque é muito difícil o locador sozinho conseguir fazer todo esse apanhado, tá? Então, você vai fazer essa análise, depois você vai fazer o contrato de locação. O que é importante você ter no contrato de locação? Eu vejo hoje muitos contratos que não têm predisposição para mudança, por exemplo, contas de consumo. Luz, gás, não tem elencado no contrato de locação a necessidade de você fazer a troca de titularidade. E isso dá muito problema. Então, esses locadores muitas vezes ficam com ônus de utilização do locatário, que não fez a troca de titularidade, continuou usando, mas não arcou com os valores. Então, é importante você saber que, se você não fizer essa previsão contratual, é muito mais difícil de você exigir isso desse locatário. E aí, muitas vezes, você tem que pagar com algo que ele utilizou e entrar com uma ação de regresso. Você vai ter que acionar o judiciário, muitas vezes, para receber esses valores que você teve que arcar para não ter o seu nome negativado. Tá? Então, isso é uma cláusula super importante que muita gente não coloca. Eu pontuaria isso como uma cláusula fundamental. Outra cláusula fundamental que a gente poderia mencionar seriam das benfeitorias. Como você vai levar esse tipo de benfeitoria? Benfeitoria, o que a gente diz de benfeitoria? São as modificações, os consertos, que você vai fazer no imóvel. Então, existem definições na lei do que seriam benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. As voluptuárias são as que você faz e você pode levar embora com você. Então, não seria um problema, tá? Se aquele locador não arcar com aquilo, o locatário fez aquilo, fez aquela melhoria, mas ele pode levar com ele quando ele for embora. Uhum. As úteis, não necessariamente você vai conseguir tirar. Então, são benfeitorias que ficam no imóvel, mas são consideradas supérfluas. O que a gente chama disso? Não é algo necessário para você sobreviver. Você fez para a melhoria da sua qualidade de vida. Ok, você quis fazer como locatário. Mas aquele locador não necessariamente vai precisar arcar com esses valores. As necessárias não. As necessárias são benfeitorias que você precisa fazer para continuar utilizando o bem. Então, elas são fundamentais para que você continue locando. Então, é super fundamental você estabelecer num contrato qual vai ser o trâmite caso isso aconteça, caso você necessite fazer uma benfeitoria. Quais são as benfeitorias que o locador vai arcar, como ele vai fazer isso, se ele vai receber orçamento, se não vai receber. Tudo isso você pode estipular em contrato. Então, as partes já vão saber antes de começar esse contrato, tá? E o legal é que eu vivi essa experiência familiar, né? Uma prima alugou uma casa e a gente, embora esteja falando de condomínios, enfim, a locação ela é comum a essas duas características de moradia. E ela não fez essa apuração, por exemplo, de outro endereço que essa pessoa porventura tenha morado, ou de parentes, ou de fazer um cheque, né, da vida pregressa. E aí a pessoa não alterou, o imóvel era relativamente grande, e adquiriu uma dívida de R$6.000 só de energia. E ela foi obrigada a, no nome dela ainda, parcelar essa dívida. Mas para quem mora em condomínio, os conceitos são os mesmos. O que a doutora está explicando é, de fato, um cuidado muito fundamental para você que tem interesse em alugar o seu imóvel. Uma coisa também muito comum e corriqueira, e já vi acontecer, já me procuraram para perguntar, eu disse, olha, infelizmente você deveria ter colocado isso de uma forma muito melhor, didaticamente, né? Muito melhor descrita no contrato, que foi a questão do inquilino ser o responsável por pagar a cota condominial. Então, assim, eles delegaram para o inquilino a responsabilidade de pagar a cota. Ele morou lá por 4 anos, sem pagar a cota. Então, assim, se chega um caso desse, assim, para você orientar, não só para corrigir, como eu mencionei, mas para orientar quem deseja fazer também nesse sentido. O que a senhora... Então, nesse caso, eu colocaria no mesmo balaio, digamos assim, as contas relativas ao condomínio e IPTU. Essas duas modalidades de cobrança são cobranças muito importantes, que é o que a gente define como próprio terreno. E aí você se pergunta, mas o que é isso?
São dívidas que acompanham o bem. Elas não necessariamente estão ligadas com quem é o proprietário, com quem é locador, com quem é locatário. Não tem ligação com isso, elas têm ligação com o imóvel. O que isso quer dizer? Se você não arca com essas dívidas, o próprio imóvel vai arcar. Então, se você ficar devendo o condomínio, não fizer um acordo, não pagar o condomínio, você vai poder ser acionado juridicamente e o seu imóvel vai responder por isso. Então, quando uma pessoa decide alugar o imóvel dela e tem aquele bem, que foi o que a gente falou, às vezes como complementação de renda ou às vezes como um adicional e vive disso, né? É a renda que vem para a vida inteira disso, não interessa, você tem que ter na sua cabeça que é fundamental que você pague esses valores de condomínio e IPTU, eles são os mais importantes. Então, se a gente pensa nessa lógica, é muito mais proveitoso que você cheque, que você faça uma checagem em relação a isso. Então, eu sempre falo para os meus clientes, é melhor que você pague. Tá bom, você não quer ter uma administradora por trás? Ok, então peça que todo o valor seja depositado na sua conta e você faz os pagamentos, tanto do IPTU quanto do condomínio, porque assim você vai estar sempre sob controle. Porque muitas vezes, o que acontece? Abre um gap muito grande de condomínios não pagos e quando o condomínio entra em contato com esse proprietário, já é uma dívida muito grande. E muitas vezes esse proprietário sequer consegue arcar com os valores. Aí tem que buscar parcelamento, às vezes não consegue, às vezes já é acionado quando está na justiça. Então, assim, é super importante você acompanhar isso. E é legal entender que, hoje em dia, a maioria dos condomínios tem administração, né? Tem uma administradora por trás. Você pode pedir certidão de quitação dos débitos de condomínio. Então, assim, se você não faz isso, mas você está escutando a gente agora e você não sabe se está pago, você pode entrar em contato e pedir essa certidão. É importante você acompanhar e saber se está tudo quitado, tá? Porque essas duas dívidas são dívidas perigosas e dívidas que, às vezes, as pessoas não têm noção do que pode acontecer. Uma coisa importante também que a gente tem clientes que são modelos nesse sentido, no sentido de controlar quem entra e quem sai de locações dentro do empreendimento. Chega uma mudança sem aviso prévio, a mudança não entra. Chega alguém dizendo que é um novo morador e não tem cadastro, ele não vai para a unidade, ele vai direto para a administração deixar uma cópia do contrato de locação lá. Por quê? Porque se você não orienta o seu inquilino a fazer isso, ele começa a morar, ele começa a produzir uma relação de convivência com as outras pessoas, fatalmente ele vai incorrer em alguma transgressão de alguma cláusula da convenção, ou algum convidado dele, ou algum familiar dele. Mas a unidade é a sua. O condomínio não sabe que ela está alocada. A multa vai para a unidade. Quer dizer, até 5 vezes o valor da cota, 10 vezes o valor da cota, dependendo do tipo de transgressão ou de comportamento antissocial, você vai responder, talvez, por algo que não esteja também descrito lá como uma cláusula penal ou algum ônus de responsabilidade de quem alugou. Então, acho que isso também, no mesmo balaio, como a senhora disse, é algo que muita gente não observa. Então, assim, procure um advogado imobiliário especializado que entenda até da realidade de condomínio para poder amparar, né, todas as arestas. Eu acho interessantíssimo isso que você falou da pessoa não seguir as regras do condomínio, né? Porque a gente sabe que tem convenção, regimento interno, que são regras de convivência. A gente, dentro do direito, diz que funciona como se fosse a lei máxima do condomínio. Então, assim, óbvio, você tem a legislação, que é o Código Civil, a Constituição Federal, que está acima disso, obviamente. Mas dentro do condomínio, que é uma infraestrutura, que é como se fosse uma comunidade, você está vivendo em comunidade, você precisa ter regras. Todo mundo precisa de regras para viver em comunidade. Como é que o condomínio faz isso? Convenção, regimento interno. Então, é interessante, talvez, colocar no contrato de locação que a pessoa tem conhecimento, que esse locatário tem conhecimento das normas da convenção e do regimento interno. Vejo poucas pessoas fazerem isso e vejo poucas pessoas disponibilizarem para o locatário cópia de convenção e regimento interno. Mas isso é super importante, porque a gente sabe que hoje em dia os condomínios são grandes e isso de você infringir alguma regra sem nem saber acontece. Então é super importante que as pessoas estejam cientes do que elas podem e não podem fazer. Se a gente for parar para pensar, quantas coisas tem em condomínio que geram grande debate? Cachorro, se pode ou não pode passear com cachorro, quais os lugares que se pode passear com cachorro, vaga, qual o tipo de vaga, como é que funciona a vaga. Isso tudo a convenção e o regimento vão trazer de forma clara para esse locatário e aí vai minimizar também o risco desse locador de ter que arcar com algo que ele não fez e outra pessoa fez, né?
Essa premissa de apresentação da convenção, do regimento, junto ao contrato, ou uma cláusula dizendo que ele tem conhecimento, então ele já está ali praticamente dando um aceite de que ele vai seguir aquelas regras e vai assumir a responsabilidade pelo não cumprimento, não é o assunto hoje, mas é a mesma lógica, por exemplo, das construtoras quando vendem entregar junto ao contrato uma cópia da convenção e uma cópia do manual do proprietário, onde diz o que ele pode ou não fazer com a unidade. Então, de alguma forma, ao assinar o contrato, você está dando aceite de que você vai seguir todas aquelas regras e que você não vai, de alguma forma, infringir nada do que está escrito ali. E dentro do contrato de locação, dessa relação, que é uma relação mega comum, né, nos empreendimentos, a gente vê muita gente pagar o preço por tudo aquilo que a gente já disse até aqui, mas também pagar o preço pela facilidade. Eu alugo de qualquer jeito porque eu quero dinheiro, eu quero ter o meu retorno, eu quero que alguém ocupe o meu imóvel, enfim. E você não sabe, não faz a mínima ideia do que pode acontecer. Ao alugar para alguém, pense comigo, você aluga um imóvel para alguém despretensioso, né? Uma senhorinha, uma família legal, tranquila, mas essa família pode fazer você perder a garantia de todo o seu imóvel, que custou lá 200, 300 mil reais, porque ela decidiu fazer a remoção de parede, colocar um ar-condicionado maior do que deveria, perde a garantia elétrica, mudar a parede de lugar ou colocar coisas que a engenharia civil proíbe. Então, assim, qual é o tipo de seguro que você faz para um contrato como esse? Qual é o tipo de cláusula que você faz para um contrato como esse? Eu acho que tem que ser um dos contratos mais rígidos, né, que existem, por conta do tipo de estrutura com a qual você comprou e delegou para alguma outra pessoa morar. De fato, você pode perder a garantia completa, dependendo do que seu inquilino fizer. Isso é complexo. Eu tenho um colega que vocês devem até conhecer, o Rafael Ciero, que ele trabalha com locação, ele é muito conhecido e ele fala uma coisa que é muito verdade. O contrato de locação, o ideal é que ele não seja utilizado, né? Só que, quando ele precisa ser utilizado, ele tem que ser o melhor contrato de locação que você pode fazer. Ele tem que ser claro, ele tem que ter cláusulas que deixem muito explícito o que aquele locatário pode ou não pode fazer. Nós temos que colocar na nossa cabeça uma coisa que eu acho que o brasileiro ainda não tem. O contrato de locação não é um contrato de consumo. Então, são duas partes que são consideradas iguais. Porque a gente sabe que na relação de consumo, qual é a lógica? A lógica é de que tem alguém que está numa posição de vantagem, né, em relação a outro. Então, por isso que você tem alguns privilégios advindos do Código de Defesa do Consumidor em contratos desse tipo. O contrato de locação não é esse tipo de contrato. O contrato de locação, a gente pauta o seguinte pensamento: são duas partes iguais negociando um contrato. E a lei estabelece o quê? Hoje em dia, e há muito tempo, a lógica do legislador é que as partes consigam pactuar e contratar como elas bem entenderem, como elas acharem melhor. Obviamente, seguindo as normas legais. Mas, se a lógica é essa, locador e locatário estão dentro de um mesmo padrão. Então, eles podem discutir as regras que estão ali estipuladas no contrato. É super importante perceber que o contrato não é obrigacional no sentido de eu te passei um contrato, você necessariamente tem que assinar aquele contrato se você não concorda. Muito pelo contrário, as cláusulas de um contrato de locação são altamente discutíveis. Você vai chegar em um acordo para aí sim estabelecer aquele contrato, que seja bom para o locador e para o locatário. E muitas vezes para o fiador que está envolvido, se ele for envolvido no contrato, quem tiver envolvido no contrato. Tá? Então é importante perceber isso. Todas as cláusulas podem ser negociadas entre locador e locatário e elas precisam ser para que você não tenha problemas depois relacionados a esse contrato. Tá? Porque se você é locatário, você recebe um contrato que você sabe que você não vai conseguir cumprir aquelas regras, o ideal é que você diga: não vou assinar, vou procurar outro lugar que esteja de acordo com meus usos e costumes. Com o meu comportamento. Exatamente, porque a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Às vezes uma comunidade aqui, comunidade que eu digo é condomínio aqui, tem normas e regras que não estão de acordo com o que você vive na sua vida. Mas tem outro do lado que vão estar. Então, assim, você tem que também perceber se você está dentro do que é estipulado naquela comunidade ou não. Se você não está, procura outro. E a vida seria muito mais simples se as pessoas conseguissem entender isso. Nem sempre você vai estar adequado a determinadas regras. E tá tudo bem.
Porque você não é igual a todo mundo. E aí você forma comunidade como? Com pessoas que aceitam as regras e vivem as regras mais ou menos da mesma forma. Acontece, eu aluguei um imóvel, tô hipoteticamente falando, mas eu não sabia que o salão aqui era R$ 100. Eu não sabia que aqui não tinha, né, uma piscina tão grande, ou seja, as pessoas nem vistoriam, nem visitam, de fato, para conhecer não só as regras, mas o ambiente em si, quem está do lado, ou seja, quais são, né, os seus vizinhos. Óbvio que a gente está aqui pregando, né, orientando sobre premissas que são adequadas para você mitigar o máximo de riscos de convivência, riscos contratuais, não só do prisma do locador, mas também do inquilino, que de alguma forma pode discordar e pode sugerir alguma flexibilização ou não. Ela vai ser aceita ou não. Então você procura outro. Mas o que acontece é que, de fato, o brasileiro, né, as pessoas elas querem fazer as coisas muito rapidamente, não gostam de ler aquilo que estão assinando. E a gente até brincou, né? Você não pode dizer que foi. Eu não sabia, eu assinei sem saber. Mas espera aí, você é analfabeto? Você é o quê? Então a gente também tem essa questão que é muito comum nos contratos de locação, nas pessoas que adquirem imóvel para colocar como investimento e desejam fazer desse investimento algo muito saudável para a sua vida financeira, quando na verdade isso pode se tornar, dependendo do instrumento adotado, uma maldição, né? Um problema gigante para que essa pessoa tenha que administrar depois. A gente não pode esquecer que, como todo contrato, existe um risco. Então, a locação, ela vai alocar um risco. Isso é óbvio, né? Eu acho que toda negociação e todo contrato tem um risco. E você tem que saber que pode dar certo ou pode dar errado. Mas o que a gente está pregando aqui é minimizar o seu risco. Se você pode fazer coisas que vão minimizar o seu risco, por que não fazer? Essa é a questão. É a mesma coisa que investir dinheiro na bolsa. Você não vai É. investir em um lugar que você sabe que não vai dar certo, ou que pelo menos tem previsão de que não vai dar. Então você vai tentando minimizar seus riscos. O contrato de locação, contrato de compra e venda, qualquer contrato funciona da mesma forma. Quando você puder minimizar seus riscos e pensar de uma forma que seja direcionada para algo que vai ser melhor, é o ideal que seja feito, né? É lógico, toda atividade tem seu risco, mas a gente tem que trabalhar para mitigá-lo, como a senhora disse, com certeza absoluta. E para você, condômino que está nos assistindo, um briefing rápido sobre o primeiro tópico de contrato de locação é esse. Você precisa ter um contrato bem redigido, um contrato bem didático para que você e o seu inquilino entenda. Você precisa traduzir nesse contrato também o ônus, né, da pessoa aceitar aquilo que ela está se submetendo com relação à convenção. Você precisa prestar muita atenção nisso, nesse sentido também. Mais um tópico só para a gente encerrar esse primeiro tema é as procurações que muitas vezes são colocadas no contrato para que essa pessoa responda por tudo em prol da unidade, não só diante das concessionárias, mas diante também do empreendimento em si. Qual é a sua visão assim de algum cuidado que esses locadores e os inquilinos podem tomar dependendo do ponto de vista de quem está assinando? Eu até estava conversando com você isso antes, né? Eu acho que é muito difícil um locador passar uma responsabilidade para o locatário dentro das questões condominiais, tá? Então, para você dar para um locatário votar, estar presente numa assembleia, eu acho complicado. E aí eu vou explicar o porquê que eu acho complicado. O contrato de locação, por si só, ele é feito com a filosofia de que um dia ele vai terminar. Existe contrato por prazo indeterminado? Existe. Mas a lógica do contrato de locação é que ele seja efêmero, não é de que a pessoa vai morar ali para sempre. Então, ela pode ter interesses momentâneos que sejam favoráveis a ela, mas que não sejam favoráveis a esse locador. Então, é muito difícil você dar poderes para um locatário votar quando, no final, você pode acabar sendo prejudicado. Prejudicado por quê? Porque aquela pessoa não vai ficar ali para sempre. Então, momentaneamente, aquilo pareceu bom, mas pode não ser tão bom para essa pessoa que é dona do imóvel, que é proprietária, que vai arcar com tudo que a gente estava falando antes. Ela que arca com todos os ônus, independente. Esse locatário, se ele não pagar, se ele não fizer, ele vai sofrer um despejo e vai sair dali. O proprietário não, ele vai continuar ali e vai ter que arcar, a menos que ele perca o imóvel por outras situações advindas de questões jurídicas. Mas, assim, em um pensamento
muito básico e direto, eu pensaria que é muito complicado você conseguir passar todos esses poderes. Uma coisa é quando é uma assembleia específica, para um caso específico, que você sabe que, de fato, vai interferir na vida daquele locatário. Aí eu acho justo que você dê uma procuração específica, mas para aquela assembleia específica. Para aquele evento. Exatamente. Não para todos os eventos, porque eu acho que é colocar um poder muito grande em alguém que, pela lógica, não vai ficar para sempre ali. Eu uma vez recebi uma ligação de um morador de um condomínio de Rio das Ostras, e aí ele mora aqui no Rio, ele falou que alugou o imóvel e colocou como premissa do contrato dele a pessoa pagar as concessionárias e pagar a cota, mas as cotas extras não estavam de fora. Aí eu, tá, mas o que aconteceu especificamente? Ele falou, não, porque a gente está sofrendo uma seca aqui na região, né? Região dos lagos, de vez em quando acontece isso, uma deficiência muito grande de fornecimento, e a gente vai pagar aqui R$ 60 de cota extra. E eu queria saber se é isso mesmo, porque eu não estou lá, inclusive o imóvel está vazio agora, e eu paguei a primeira, a segunda, agora eu tenho que pagar a terceira, mas o imóvel está vazio. Eu brinquei com ele, falei, o senhor levou o imóvel contigo, o imóvel está lá ainda. Aí ele ficou assim meio que desnorteado, porque eu acabei soltando uma brincadeira no meio de um problema dele, mas foi para tentar dizer exatamente que ele responde pelo imóvel enquanto o imóvel existir, enquanto houver essa característica cuja natureza é o rateio das despesas, ele vai corresponder a isso mesmo que não esteja utilizando o imóvel de alguma forma. Então isso é bem claro para quem mora em empreendimentos, em condomínios, você não está morando, mas a sua unidade concorre com as despesas condominiais. A gente já recebeu demandas, por exemplo, só puxando um pouquinho mais esse assunto, de pessoas que não queriam pagar o custo da piscina. Eu não tomo banho de piscina. Pessoas que não queriam pagar a despesa do salão de festa. Eu não uso salão de festa nunca. E a gente fica tentando didaticamente explicar que não é bem Isso assim que acontece funciona. muito aqui, né? Na região que a gente está, nesses condomínios que tem ônibus do condomínio. Aham. E aí, mas eu não uso isso, então eu não quero pagar. E por muitos anos isso foi muito discutido, assim. E até hoje existe um grupo doutrinário que entende que você não deveria arcar com esse ônus, já que você não usa. E tem gente que entende que sim. Então, assim, é muito complicado você lidar com isso. Você nunca vai agradar todo mundo num condomínio. Mas é isso, você vai ratear despesas. Então, você tem que entender que as suas despesas existem. Só que a gente tem que entender também que no contrato de locação, se você abrir o artigo 22 e 23 da lei, que eu citei, a 8245 de 91, vem estipulado quais são as obrigações do locador, quais são as obrigações do locatário. Se eu não me engano, 22 é locador e 23 é locatário. E esses artigos, eles também preveem o que dentro de cotas você pagaria, o que fica para o locador, o que fica para o locatário, tá? Mas isso tudo pode ser mitigado e estipulado em contrato. Então, é sempre bom que você deixe claro isso no contrato. E caso você queira arcar com algum custo a mais e não repassar para o locatário, ok. Só que isso também é complicado, porque às vezes você estipula isso no contrato quando a sua vida está ótima, maravilhosa, e depois as coisas mudam, e aí você não quer mais aquela cláusula que você botou ali. Então, assim, o contrato de locação tem que ser muito bem pensado. Muito bem. Em todos os momentos. E por isso que eu acho que um advogado é fundamental, porque vai colocar isso para você pensar. Tipo, agora parece ótimo, mas e se daqui a algum tempo eu não tiver? Então, assim, será que isso é proveitoso? Será que não é? Tudo isso é extremamente discutível para você formular esse contrato. Então, gente, não baixe do Google um modelo de contrato de locação, coloque seu nome e assine. Consulte um advogado, vai ser mais barato fazer isso do que puxar do Google um modelo e preencher e assinar, como muita gente faz. Então, agora uma situação que é muito, digamos assim, eu acho que é quase que um dilema social. A gente tem um trabalho já sendo feito de longa escala, né, já ao longo de 5, 6 anos, e a gente trabalha com algo em torno de 18 mil unidades. E o tempo todo, contrato de gaveta, contrato de gaveta, contrato de gaveta, tão famoso contrato de gaveta, eu fico imaginando quantas gavetas existem para guardar todos esses contratos. Mas é algo muito comum na nossa realidade, né, e a lei, né, ela existe, ela é legislada para dar amparo a um fato social recorrente, e esse fato social recorrente é, claro que, submisso a determinadas regras pré-existentes na relação condominial, na relação contratual, na relação de compra e venda, mas como a senhora vai mencionar muito bem, ele existe e ele já tem um certo tratamento. Mas os nossos condôminos, os nossos
clientes em si, nem quem não é cliente, mas vai assistir, eu tenho certeza que vai ter um esclarecimento agora da sua parte com relação ao contrato de gaveta, né? O que ele pode fazer, direitos e obrigações que ele tem, as repercussões jurídicas que ele pode gerar diante de um imóvel financiado. O que a senhora tem a dizer a respeito? Vamos começar entendendo o que é o famoso contrato de gaveta. O contrato de gaveta é quando você transfere a titularidade do seu imóvel para outra pessoa, mas de forma, como eu poderia dizer, de forma simples, de uma forma que não é publicizada. O que eu quero dizer com isso? Você está passando para outra pessoa o seu imóvel, mas você não levou isso a registro, você não fez com que os terceiros soubessem. É como se você e a outra parte soubessem que vocês fizeram uma compra e venda, mas as pessoas do mundo não soubessem, porque não foi publicizado. É importante a gente perceber que hoje a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de imóveis que não são regularizados. Então, eu diria assim que muitos imóveis mesmo. Assim, se a gente for parar para pegar por região, a gente vai vendo as regiões que hoje estão crescendo. Aí a gente vê Recreio, Campo Grande, que são as regiões que hoje estão ganhando destaque porque tem mais espaço para construir. Sim. Você vai ver que a maioria daqueles terrenos ali não são regularizados. Não são. Se a gente fizer um estudo prévio, a gente vai saber que essa área aqui da Salvador Allende, onde fica Rio 2 e etc., a maioria das terras ali foram adquiridas por grilagem. Então, assim, é muito claro que, desde sempre, a gente tem uma filosofia cultural de não registrar. Comprar, mas não registrar. Muita gente faz a compra e venda direitinho no cartório, mas não leva a registro. E aí o imóvel continua sendo da outra pessoa, porque o imóvel tem uma matrícula. A matrícula do imóvel funciona como se fosse o nosso CPF. A pessoa tem o CPF, o imóvel tem a matrícula. A matrícula desse imóvel vai ter toda a história desse imóvel. Vai ter, se você for um imóvel que já esteja construído, não seja um terreno, você vai ter a licença de obra, você vai ter quando que ele foi adquirido, quando que ele foi repassado, qual é a empresa responsável por essa obra. Todos os atos realizados naquele imóvel vão ser concentrados nessa matrícula. E aí é muito importante que você faça o registro, porque vai ter um ato nessa matrícula que vai dizer que agora você é o proprietário. Então, todo mundo que tiver interesse em saber sobre aquele imóvel e tirar a matrícula do imóvel, vai ver seu nome ali e vai saber que você é o dono. Ao contrário, se você não faz esse registro, se você não leva a registro sua compra e venda, ou se você faz um contrato de gaveta, as pessoas não vão saber que você é a dona. Para elas, a dona vai ser a última pessoa que constou no ato daquela matrícula do imóvel. Então, é super importante entender isso. Você, às vezes, tem muita garantia de que comprou o imóvel fazendo um contrato de gaveta, mas não, para as pessoas você não comprou. Você não é o dono, você não é o titular daquele bem, tá? É importante saber isso. E aí, dentro dessa lógica que a gente vai trazer do contrato de gaveta, existem outras lógicas. Se for um contrato de gaveta feito em um imóvel em construção ou com um financiamento imobiliário, ainda é mais perigoso ainda, porque você está fazendo entre, supostamente, o proprietário e o novo proprietário, né? O que está adquirindo, comprador e vendedor. Você não está dando ciência a essa instituição que está no meio, que a gente chama de interveniente. Esse interveniente não está ciente dessa compra e venda. Então, essa compra e venda sequer tem validade. Por quê? Se você é o vendedor, você comprou esse imóvel com determinada estrutura, em determinado momento, então, os juros daquele momento era tal, o valor daquele imóvel naquele momento era tal, e aí você fez um financiamento, tá? Esse financiamento foi todo pautado para o momento em que você comprou. Se você vai vender esse imóvel para outra pessoa, você já está em outro momento. Então, é outra taxa de juros, é outra valorização desse imóvel. Então, esse interveniente, ele precisa ter ciência de que esse imóvel vai ser repassado e essa pessoa que vai adquirir, ela vai ter que arcar com o quê? Com o contexto atual. Então, vai ter que fazer uma nova avaliação sobre esse imóvel, vai ter que ver a taxa de juros novamente, tudo vai ter que ser revisto. A cessão de crédito, né? Vou transferir o financiamento. Exatamente. Oficialmente falando, teria que fazer assim. Exatamente. Se não tiver autorização desse interveniente anuente, não tem validade. E se você passar por qualquer problema, é como se aquela compra e venda não fosse realizada.
Então, assim, é muito importante você ter isso em mente, assim. Eu já tive vários problemas, eu tenho uma ação até sobre isso, que na verdade é uma reintegração de posse, que uma incorporadora moveu em face do meu cliente, só que esse meu cliente tinha feito um contrato de gaveta. A pessoa que assumiu não avisou a essa incorporadora, ou seja, o interveniente anuente sequer tinha noção sobre esse fato, né, dessa compra e venda, e ele acionou judicialmente quem? Acionou judicialmente o meu cliente, que era quem tinha comprado dele. Ué, se você comprou de mim, você é o responsável. E esse meu cliente hoje está discutindo judicialmente por quê? Porque ele está tendo que pagar locação pelo tempo que o imóvel ficou disponível para ele. Ele não quitou as parcelas, porque essa compradora não quitou as parcelas, ela simplesmente entrou no imóvel e nunca mais pagou nada. Está tendo que arcar com um processo de reintegração de posse. Por quê? Ele achou que estava super seguro fazendo um contrato de gaveta e olha quantas coisas vieram desse contrato de gaveta. Então, assim, é um contrato que ele tem um respaldo jurídico? Tem. Se você for olhar, se eu não me engano, existe uma súmula que é a número 84 do STJ, que fala sobre a validade desses contratos, fala sobre a validade dos contratos de gaveta e sobre a possibilidade de uma pessoa que tem a posse do imóvel por contrato de gaveta manejar um embargo de terceiro. Ou seja, o judiciário reconhece que existe esse contrato de gaveta, porque foi exatamente o que você falou. O judiciário tem que legislar sobre algo, né? Tem que doutrinar algo que seja uso e costume da região. Então, como isso acontece muito, o judiciário teve que parar e pensar o que eu faço diante de algo que está acontecendo com muita frequência. Então, de certa forma, ele tenta trazer uma garantia, um respaldo para quem celebrou esse tipo de contrato. Só que, quando tem uma terceira parte envolvida, que é o que eu chamo desse interveniente anuente, como é que você vai fazer? As coisas começam a ficar muito mais sérias, e foi o que a gente estava falando antes. Se você tá comprador e vendedor, essa relação é estabelecida entre essas partes, você não deu a oportunidade das outras pessoas saberem. Então, se vier uma penhora, por exemplo, esse vendedor, ele tem uma dívida. E aí entra na justiça para cobrar essa dívida dele. E essa dívida vira uma penhora, né? A execução vai penhorar. A pessoa vai pesquisar o que tem de bem. Quem consta na matrícula do imóvel? É esse vendedor. Então, a empresa que é credora, ela vai querer receber o valor dela. Então, ela vai em cima do que esse devedor tem. Inclusive o imóvel, que você acha que você está seguro porque você comprou num contrato de gaveta, só que as outras pessoas não sabem. E é um contrato estranho, assim, na minha visão, porque se a pessoa, numa oferta de imóveis sendo construídos tão grande, ela não conseguiu comprar, alguma coisa tem. Então, o que garante que ela vai pagar por meio de contrato de gaveta as obrigações que você cedeu para ela fazer? Então, assim, hoje, qualquer esquina que você olha tem imóvel, condomínio sendo construído. E alguém que não conseguiu comprar, ou por falta de crédito, ou por algum outro tipo de documentação não apresentada, ela vai procurar oportunidades dentro desses contratos de gavetas por alguém que já conseguiu adquirir. Isso, para mim, é um ponto de risco, porque ela não, diante da oferta, ela não conseguiu comprar. Um segundo ponto de risco é que esses contratos de gaveta, ao longo do tempo, eles vão proporcionar, como a senhora falou, como a doutora falou, dentro da certidão histórica, dentro do RGI, lá a visão de que há um órgão financiador, que você chama de interveniente anuente, que é proprietário indireto. Ele comprou o imóvel por você, pagou a construtora e financiou para receber a juros. Ou seja, essas empresas existem para financiar e ganhar dinheiro ao longo do tempo. Se eu, diante do meu RGI, diante da minha certidão histórica, tenho lá inscrito um banco federal que me financiou, como eu faço uma cessão sem avisá-lo e sem, de alguma forma, desconsiderando, né, ele como proprietário indireto? As esferas da minha propriedade, elas não existem totalmente até que eu quite isso, até que eu tenha, de fato, a minha matrícula renovada, a minha certidão renovada, contemplando a minha propriedade de fato. E aí, supondo que deu tudo certo, supondo que você fez um contrato de gaveta, não teve os problemas que a gente já relatou aqui, alguns outros, e a pessoa quitou o imóvel, qual é o trâmite assim que o nosso ouvinte pode ter que fazer, né, cartorário, enfim, contratualmente, para chancelar esse contrato? Obviamente ele não levou a registro, tem que levar agora, tem que transformar tudo isso agora. Então, pós-quitação, você vai ter que a instituição vai saber e vai te dar uma carta de quitação.
A carta de quitação vai poder te viabilizar fazer o registro, tá, desse imóvel. Aí você vai ter que fazer tudo bonitinho. Vai ter escritura. Essa escritura você vai ter que regularizar. Você vai ter que passar para essa pessoa que te vendeu e essa pessoa vai ter que te passar. E por que eu digo isso? O Estado não perde. A gente precisa entender isso. Se você vai fazer um registro para uma pessoa e ela vendeu para outra, você vai pagar um ITBI de transferência e depois outro ITBI de transferência. Não creiam que o Estado vai virar e vai falar assim, Faz direto não para ela. precisa não. Para que você vai me pagar essa transferência? Eu não quero. Passa logo direto para o outro. Eu não preciso disso. Óbvio que isso não existe. Então, assim, você vai ter que pagar os impostos. Então, você vai ter que pagar 2 impostos de transmissão. Por quê? A primeira pessoa comprou, vai transferir para o nome dela. Depois ela revendeu para outra pessoa. Ou seja, temos 2 transferências. Você vai ter que pagar o ITBI de transferência para essa pessoa e, na lógica, passar para o seu nome. Então, você vai ter que fazer necessariamente isso. Você acha que você está cortando um caminho com o contrato de gaveta, mas esse contrato de gaveta não corta o caminho da legislação, porque existem trâmites que são essenciais para que você consiga fazer essa transferência. E se você não fizer, você cai em exigência e você não consegue fazer o registro. Eu não sei se quem está ouvindo já tentou fazer um registro de imóvel. Você nunca vai ver tanta exigência na sua vida. São milhões de documentos. E se você apresenta um que tenha qualquer tipo de falha, você cai em exigência e eles não fazem a transferência. Então, assim, tudo isso é fundamental. Esse passo a passo é fundamental. Você pagar o imposto, você comprovar que você pagou esse imposto, você levar a comprovação de que você pagou esse imposto. Você também tem que fazer, por um site da prefeitura, a transferência desse IPTU para outra pessoa que está adquirindo o imóvel. Então, assim, e você tem que comprovar que você fez essa transferência, então você tem que apresentar também no cartório essa transferência. São diversos documentos. Eu estou citando aqui alguns documentos. Então, de novo, você precisa de um advogado ou de alguém que consiga te orientar nesse sentido, porque é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, tá? E eu não estou sendo... falando, advogado é super fundamental. Você pode tentar fazer sozinho. Conheço clientes meus que já conseguiram, mas demoraram alguns meses, porque as exigências são várias. Então, são diversos documentos que você precisa ter. Você tem o ITBI, você tem que apresentar a GRERD, né, que é o DARF, que eles chamam, do ITBI, o comprovante de pagamento do ITBI, e além disso tem uma certidão de comprovação que gera tipo um código, que é como se fosse um códigozinho que comprova o pagamento. Você tem que apresentar tudo isso no cartório. Então, assim, nesse caso específico do contrato de gaveta, se a gente está pensando em um só, tá? Se a gente está pensando em uma transferência só, porque existem contratos de gaveta em cima de contrato de gaveta. Vamos pensar no simples, básico, um só. Você vai ter que apresentar de 2 pessoas para conseguir fazer essa regularização para o primeiro e do primeiro para o segundo. Diante de... eu estou passando por isso agora, né? Estou regularizando um imóvel próprio e a gente sofre na pele essa emoção. As prefeituras, né, elas instituem percentuais distintos de uma para outra com relação a isso. Algumas adotam o valor da entrada, descartam o valor da entrada para você calcular o valor do ITBI, outras consideram o valor do imóvel como um todo. Mas, enfim, você que mora em condomínio vai precisar passar por isso. Espero que rápido, né, porque muitos demoram muitos anos pagando. Inclusive, é um risco absurdo para quem contrai contrato de gaveta. E a gente está falando aqui de realidades muito práticas, mas existem as realidades que Deus queira que não, mas acontecem. Por exemplo, de um dono de imóvel que cedeu por contrato de gaveta falecer e os herdeiros, né, terem que ser, né, os responsáveis, você ter um espólio, inventariar, mas tem ali um contratinho de gaveta que, como a senhora disse, muita gente não sabe que existe. Então você está lá trabalhando em um imóvel de herança e tem alguém dizendo aqui, olha, eu estou na posse, eu não tenho contrato de locação, ao contrário, é de gaveta, eu estou me responsabilizando. Então, essas coisas também acontecem e acabam explodindo no advogado do condomínio. Pergunta para o advogado do condomínio. Com certeza, o advogado do condomínio responde tudo. Mas tem uma curiosidade, sabia que a maior modalidade de aquisição de imóveis hoje no Brasil é através de herança? Não é compra e venda, não é alienação fiduciária, não é nada disso. Não sabia. É através de herança. Eu acredito que por uma evolução, né, lógica das coisas, as pessoas hoje têm uma filosofia muito diferente da cabeça de antigamente. Antigamente as pessoas de fato tinham um sonho de ter uma casa própria. Hoje em dia você vê menos isso, né? Você vê que as pessoas às vezes preferem até trabalhar com a locação para poder
ir mudando, né? Aquele sistema meio nômade. Então, assim, é normal e natural que hoje seja herança. Mas ainda existe alienação. E aí, porque a gente estava falando do interveniente anuente, existem milhões de formas de aquisição, inclusive o contrato de gaveta. É legal saber que, dentro dessa lógica do inventário, se você tem um inventário judicial, que é um inventário que demora bastante, assim, tem inventário de 15 anos, se você tem um contrato de gaveta, você pode sim se manifestar no processo de inventário e pedir um alvará até para conseguir regularizar o seu imóvel, caso ele já esteja quitado. Tá? Então é importante trazer isso também, isso é uma curiosidade legal. Você pode acionar, entrar como terceiro interessado nesse processo e solicitar que o juiz defira, antes do término desse inventário, um alvará para que você consiga fazer todo esse trâmite que eu estava explicando antes, sem esperar a conclusão desse inventário, porque esperar a conclusão de um inventário judicial Se for contencioso, vai Exatamente. de um herdeiro para o outro, né? É interessante também olhar para o contrato de gaveta como um status de aquisição de muitos, não vou falar condôminos porque a etimologia da palavra condômino significa proprietário, mas de muitos moradores, né? De muitos conviventes em condomínios em que ele quer ser síndico, ele quer ser do conselho, ele quer ser subsíndico de bloco ou subsíndico geral do condomínio, mas ele não consta no rol de proprietário, mas ele exige que o condomínio de alguma forma juridicamente o reconheça. Olha, eu sou morador, eu sou proprietário. Imagine você, diante de tantas linguagens jurídicas que já foram usadas aqui, linguagens, né, do ramo dos cartórios, é difícil para as pessoas entenderem. E você tem alguns minutos ali para dizer, não, não pode, você não pode fazer parte, porque a convenção só exige que seja condômino, e condômino tem uma natureza, tem um sentido daquilo estar ali. Então, assim, para a natureza do contrato de gaveta, para quem adquiriu e mora em um empreendimento, ele pode fazer parte da diretoria do condomínio, normalmente, ou a maioria das convenções ou Código Civil vetam isso por conta do status de propriedade que ele não alcançou ainda. Qual é a Então, sua visão a respeito? existe uma divergência, né? Alguns advogados vão entender que sim, outros que não. Mas, como eu estava te falando antes, o meu entendimento funciona na lógica de que não. Que a gente não tem nenhuma garantia de que esse contrato vai se formalizar e conseguir, de fato, terminar, né? Concluir. Porque hoje 90% desses contratos de gaveta figuram com base em um interveniente anuente, ou seja, tem uma credora por trás disso tudo que fez um empréstimo. As pessoas precisam entender que quando você pega, você faz uma alienação, né, e pega esse financiamento imobiliário, funciona como se a empresa estivesse te emprestando dinheiro, porque ela vai quitar aquele valor e você vai ficar pagando para ela. Tanto que a garantia que ela exige é o seu imóvel. E então você precisa entender que quando você passa para uma outra pessoa e essa outra pessoa tem essa responsabilidade de pagar esses valores, não necessariamente ela vai cumprir. E o que a gente tem de histórico hoje é que a maioria das pessoas não cumpre. Não dá continuidade. Então a gente tem que levar isso em consideração. E eu acho que você expõe o condomínio a um risco muito alto e participar de problemas jurídicos que ele não precisaria participar. Vamos supor que você vai e deixa, né, autoriza, e aí o síndico é uma pessoa que adquiriu o imóvel por um contrato de gaveta. E aí já existe uma ação manejada em face dele para que ele seja retirado desse imóvel porque ele não quitou os valores que ele deveria quitar. E aí, você expõe o condomínio a uma insegurança jurídica muito grande por conta de algo que não teria necessidade. Se você tem uma filosofia de que condômino precisa levar em consideração o seu título de propriedade, o legislador, né, e ao pensar sobre isso, ele já imaginava que isso poderia acontecer, entendeu? É a mesma coisa que você dá esse poder de fazer parte, que a gente estava conversando, de uma assembleia ou de votar efetivamente em um locatário. Não é algo que é seguro. Você tem uma insegurança ali jurídica muito grande. No caso do locatário, um contrato que não é para durar eternamente. E no caso do contrato de gaveta, a insegurança de se essa pessoa de fato vai se tornar proprietária ou não, porque existem outras configurações jurídicas por trás disso que podem ensejar a um desfazimento desse contrato. Então, assim, é importante ter isso em mente. Muita gente liga para a gente lá na administração
pedindo para alterar a titularidade dos boletos. Olha, eu tenho um contrato de gaveta, eu preciso alterar a titularidade dos boletos e tal, e a gente sempre orienta a, a equipe de atendimento que só considere isso diante de um RGI novo. Então, assim, como o direito brasileiro é registral, eu preciso ter a configuração pública de que aquele imóvel de fato não te pertence mais. E assim, muita gente já fez muita coisa, inclusive já vi casos de forjarem RGIs falsos, já vi casos de forjarem documentos de compra e venda que não existem, já vi casos de pessoas que estão tentando uma união estável com a pessoa que morou ali 1 mês, 2 meses. Não, bota no meu nome o boleto, que eu moro com ele, eu tenho aqui um casamento, enfim, tentava configurar uma convivência e achava que de alguma forma o boleto da cota vai ajudar a consolidar uma existência, digamos assim, matrimonial, para que ela possa pedir alguma coisa. Então, é muito séria a coisa, né? A gente pode simplesmente corroborar com alguma má intenção fazendo uma simples alteração de boleto, embora o boleto não configure propriedade para ninguém, não configure relação de união estável para ninguém. O boleto é só um registro do titular que vai pagar a coisa, né? Vai pagar a cota condominial daquele imóvel. Mas é muito claro e muito evidente que os contratos de gaveta dentro do espectro do condomínio, eles são muito mais, digamos assim, restritivos para quem faz uso, para quem mora, porque para administradoras como a minha, como profissionais como a gente costuma atuar, eles não vão liberar diante da sua visão também, corroboram com a sua visão. Eu acho que a propriedade de fato, o vínculo de propriedade de fato é que vai dar a você a investidura de poderes para responder, para atuar em nome do condomínio, para fazer determinadas demandas, sendo síndico, subsíndico ou conselho. Falamos até disso no episódio 5 com o síndico profissional. Os dilemas dele enquanto alguém que não tem vínculo, mas que precisa ser olhado de perto. Sim. Porque dando certo ou dando errado, ele não está mais ali. E uma pessoa que tem um contrato de gaveta, ela pode rasgar o contrato, ela pode ir embora, ela pode, como você disse, na maioria das vezes esse contrato não é cumprido e recai sobre o proprietário ainda ter que, de alguma forma, tentar a execução de um contrato que é um Sim. contrato não muito comum. Eu tenho até, dentro do direito, existe uma coisa que traz pra gente muito essa configuração do quanto é diferente proprietário de possuidor. Existem ações que são direcionadas para quem tem a propriedade do imóvel e ações que são direcionadas para quem é possuidor do imóvel. Se você for olhar, tem uma ação reivindicatória e tem a ação de reintegração de posse. São duas ações completamente distintas, sim, e as pessoas confundem muito posse e propriedade, só que são institutos que dentro do próprio direito, quando você conversa e começa a entender um pouco o direito, você vê que eles não se conversam. O direito, o Código de Processo Civil, ele trouxe pra gente uma coisa muito legal. Se o advogado, por exemplo, eu errei uma coisa, aí eu manejei uma ação errada, com nome errado, ou um recurso errado, o juiz ele pode receber aquele recurso como se fosse o certo. Fungibilidade. Que é o que a gente chama de fungibilidade. O juiz pode, por si só, trocar e dar continuidade, até por uma questão de celeridade processual, tá? Só que, para vocês terem noção do quanto é importante essa distinção, não é só balela que a gente está falando. Dentro do próprio direito, um juiz não pode receber uma ação possessória e trocar, né, fazer essa fungibilidade com uma que tenha a ver com a propriedade, que a gente chama de petitória. Ele não pode fazer essa troca. O próprio direito não permite. Para você ter noção do quanto isso é importante e claro dentro do direito. Proprietário é proprietário, possuidor é possuidor. E você precisa entender como é que funciona esse contexto. O locador e locatário. O locatário é possuidor, não vai ser proprietário. Os direitos que ele tem em face daquela propriedade são totalmente diferentes. Sim, tem alguns que são iguais? Tem, óbvio, porque o proprietário tem muito mais direito que o possuidor. Mas não se misturam. Eles nunca vão se misturar. Para o próprio processo civil, eles não se misturam. Então, assim, é muito claro que tem essa diferenciação e a gente precisa levar isso em consideração. O proprietário, ele tem um viés importante e ele precisa ser respeitado como assim sendo. Já existem, óbvio, dentro do direito, algumas discussões sobre a função social da propriedade, a função social da posse. Só que isso é um assunto muito denso para a gente trazer aqui. Existe essa discussão? Existe, mas ela ainda é uma discussão. Assim,
Já existem aplicações? Já. Já existem alguns julgados em relação a isso? Já. Mas o que a gente precisa entender como base geral do direito é que proprietário é proprietário, possuidor é possuidor, e o proprietário é proprietário porque ele tem direitos específicos que advêm do quê? Do título de propriedade. E o título de propriedade está onde? No RGI. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas. Você se diz dono, mas você só vai ser dono quando você publicizar essa informação. E como você faz isso? Registrando na matrícula do imóvel, que é feita através do cartório de registro de imóveis. Registrar é importantíssimo, como a doutora Jéssica disse, e para você que nos assiste e que tem a característica de fazer a adoção dos contratos de gaveta ou até mesmo ter o interesse enquanto locatário, enquanto inquilino, de fazer a aquisição desse imóvel, você tem essa preferência também, você pode fazê-lo, mas tenha claro e evidente na sua cabeça de que existem modalidades mais seguras de você adquirir um imóvel, existem modalidades mais seguras de você poder produzir os seus direitos condominiais. A gente fala isso para as pessoas às vezes acham que a gente está praticando um excesso de preciosismo, um excesso de resistência, digamos assim, para que ela não participe ou para que ela não produza os seus desejos dentro de uma assembleia ou dentro da realidade de convivência de um condomínio. Mas a questão é que, dependendo da forma com a qual você entra em um condomínio como um convivente, como um morador ou como um proprietário, você não vai ter direito algum de participação ali, mesmo estando em dia com as cotas condominiais, que na verdade estão em nome de um proprietário de fato. Então, a gente traz esse tema para esclarecer que a gente precisa atuar em virtude de lei, a gente precisa agir dentro da legalidade que nos cerca desse ramo condominial. E a gente não pode fazer certas costuras para atender desejos emocionalmente ali colocados ou familiarmente bem até comprovados e com justiça, mas que a gente de alguma forma vá responder juridicamente por isso. Para você, síndico também que está nos assistindo, é importantíssimo você ter a certeza de que você lida muito mais do que a gente com esse tipo de situação, com esse tipo de característica de condômino, e você às vezes verbaliza ou escreve ou determina em assembleia determinados direitos e obrigações para pessoas que têm status distintos de propriedade dentro do seu empreendimento. Importantíssima é a participação de um advogado nesse sentido, de alguém que entenda do ramo de direito imobiliário, para configurar na sua decisão uma decisão lógica e uma decisão segura, sem que essa decisão tenha alguma repercussão jurídica futura. Isso pode acontecer de diversas formas. Já vi condôminos acionarem empreendimentos e condomínios síndicos também, por conta deles decidirem coisas sem saber qual era o status real de existência daquela pessoa dentro do empreendimento. Se locador, se inquilino, se proprietário ou se aderente de contrato de gaveta. E é importante a gente mencionar também que o registro amplia, né, em média 30% o valor do imóvel. Então, assim, você que adquiriu um imóvel por um contrato de gaveta, se você quiser revender, para você vale muito mais a pena ter o registro. Você vai vender o seu imóvel num valor muito melhor do que sem o registro. Sem o registro, você tem uma baixa de 30% no valor desse imóvel. Então, vamos falar financeiramente, que acho que as pessoas até gostam mais de entender, sim, né? Claro. Financeiramente falando, vale muito mais a pena você ter um imóvel registrado. Registrado, você pode submeter a uma avaliação para financiar para um novo comprador. Você vai ter o recebimento à vista. Nem sempre as pessoas têm o dinheiro em cash para pagar à vista e fazer uma transação sem um órgão financiador. Então, facilita muito de fato para você executar esse tipo de circunstância se você tiver inscrito no RGI da comarca do seu imóvel. Tem. A senhora tem mais alguma consideração? A gente já está partindo para o final, infelizmente, mas eu acho que esse tema é um tema que muitos síndicos pediram que fosse tratado, porque muitas vezes eles não sabem como lidar e quais são os fóruns que a gente tem para discutir. Na hora da mesa ali, quando a pessoa vem com um contrato de gaveta, você tem que andar com a fila para fazer uma assembleia e não dá tempo de explicar, ou por e-mail, ou por telefone algumas vezes, e não é tão saudável lidar, porque quem tem contrato de gaveta, ou quem tem de locação, ou quem de fato comprou, ele tem ali um sonho, concentrar sua família, morar, ter a melhor expectativa de vida e convivência possível. E pessoas como a gente, muitas vezes, um pouco mal interpretado quando diz que ele não pode, e eles acham que a gente está, de alguma forma, tentando esbulhar o sonho
quando na verdade não é. É só trazer segurança para o cliente, segurança jurídica das nossas Com atuações. certeza. Os imóveis ainda são um sonho, né? Aquele sonho de ter algo, de casa própria. Então, eu digo que lidar com imóveis, você está lidando com o mais, às vezes, o mais precioso que a pessoa tem depois da saúde dela. Uhum. Então, assim, é muito complicado. Então, é difícil, às vezes, você conseguir fazer com que as pessoas entendam isso. Mas é natural e eu acho que é fundamental que a gente siga a legislação. E aí é igual para todo mundo. Não vai ser uma pessoa que vai se sentir prejudicada em detrimento de outra, né? Esse assunto que a gente está abordando, eu acho que a gente tem muitos outros ainda para tratar a respeito desse tema. A doutora Jéssica certamente vai ser convidada outras vezes. Nós temos temas, por exemplo, de empreendimentos que não sabem como atuar na retomada de imóveis, na configuração das suas cobranças extrajudiciais e judiciais. Um condomínio que quer fazer o andamento por meio de leilão para adquirir um imóvel, o que fazer com esse imóvel, quais são as sugestões, a gente vai fazer uso do empreendimento em si para tentar vender depois, eu posso ou não passar para o nome do condomínio esse imóvel, como é que fica essa inscrição. Então, muitos outros assuntos a partir desse tema tratado hoje vão ser tratados aqui também, eu tenho certeza absoluta. Quero agradecer a doutora pela presença, muito obrigado pela dedicação, né, e pela resposta rápida ao convite até um pouco em cima da hora. Agradecer a você também que está nos assistindo, nosso cliente ou não, nosso condômino, nosso telespectador. Quero pedir a você que curta, compartilhe e avise a todos os seus amigos, né? Curta muito a nossa página, porque eu tenho certeza absoluta de que a gente vai aos pouquinhos ganhando um pouco mais de notoriedade. Inclusive, se inscreve no canal do YouTube da gente. A gente tem recebido feedbacks muito interessantes dessas conversas, inclusive de outros advogados do Espírito Santo, do Nordeste também, pessoas já bem solidificadas no ramo de direito imobiliário, envolvidas, eles já assistiram e gostaram muito. Então, vou abrir aqui um espaço para os seus agradecimentos, ou se você quiser falar do seu trabalho também, não tem problema nenhum, caso alguém queira te contatar. Então, eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e honrada, como eu já tinha dito no começo. Eu adoro falar um pouquinho do direito, tentar fazer com que vire algo mais simples. E assim como você, eu vou falar, olha, gente, eu também tenho os meus canais, eu também posto vídeo. Eu não posto com a frequência que eu gostaria, mas eu tenho. Então, se quiser me seguir, também pode seguir. É Jéssica Taveira ADV no Instagram e Jéssica Taveira no YouTube. Tenho poucos vídeos ainda, calma, gente, devagar eu chego lá. Que a vida de advogada, às vezes, é um pouco inconstante. Tem vezes que eu tenho tempo, tem vezes que não. Mas eu agradeço muito de ter vindo aqui, ter compartilhado um pouquinho do que eu sei. Espero ter ajudado as pessoas que estão vendo. Não, certamente ajudou. Ajudou muito e eu tenho certeza que você vai ficar feliz quando assistir esse episódio também. Então, curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente.